um Get Ready With Me, bem diferente assim do que eu já fiz, porque agora eu vou para um casamento de uma grande amiga minha, me produzi toda, fiz cabelo, maquiagem e o meu look também, vocês vão ver, certo? Quer conferir comigo? Então, vem com a Calu! Vamos começar pelo cabelo? Bom, gente, eu vou ligar o secador e passo por todo o cabelo para ficar bem quentinho. E em seguida eu vou separando, eu divido em duas partes embaixo. E vou escová-lo para ficar mais quente e mais liso. E em seguida eu vou colocando os bobs. Eu coloco 4 dessa parte e 4 da outra parte. Assim vai ficar com os cachos mais alongados e mais naturais. Depois de ter colocado os bobs embaixo, eu vou separar minha franja, que é para dar mais volume. Separo só na frente mesmo e coloco o bob também. Enrolo dessa forma, para ficar um pouco mais alto, um modelo bem bonito, sabe? E agora eu divido a parte do meio em duas partes e coloco o bob de um lado e do outro. E fica assim, gente. E passo o secador bem quente. E agora vamos para a maquiagem. Eu começo com o primer, espalho por todo o rosto, gente. E em seguida eu vou aplicando a base com o dedo e espalho com o pincel Kabuki. E vou cobrindo todo o rosto, certo? Na orelha e no pescoço para ficar uma cor bem uniforme. E agora eu vou fazer toda a iluminação que eu sempre faço. Abaixo dos olhos, na zona T. E vou espalhando com a esponjinha de queijinho. Gente, eu adoro essa esponja, tá? Ela facilita muito a esfumar toda essa iluminação. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste... Pronto, e agora vamos aplicar o pó nas partes iluminadas. Eu apliquei o pó 01 da Vult. E no rosto eu vou aplicar o 02. Vou limpar a minha sobrancelha com cotonete, né, que tá toda suja de base de pó. E assim eu vou fazer todo o preenchimento com essa sombra, uma sombra marronzinha bem clarinha. Pronto, sobrancelha feita, agora vamos para o olho. Vou esfumar com essa sombra mais quente todo o meu côncavo. Esfumo, gente, tiro o excesso, que é pra ficar tipo uma fumacinha desaparecendo, para dar um efeito bonito. E para clarear abaixo da sobrancelha, eu usei essa sombra cintilante, ela tem um fundinho dourado, muito linda, gente, essa sombra. E aproveito também e ilumino o canto interno do olho. E para dar mais profundidade ao côncavo, eu usei uma sombra marrom mais escura. E passo com um pincel mais pontudinho, bem firme. Levo um pouco para dentro do olho para criar aquele formato pontudinho. E com outro pincel eu vou esfumando, certo? E agora, para escurecer o final do olho, eu usei uma sombra preta. E vou aplicando na diagonal, gente, para ficar aquele esfumado bem bonito. Para criar a ilusão de um olho mais alongado. Vou aplicando com esse pincel mais pontudo. É importante tirar o excesso, gente, que é para não ficar tão marcado.
E para criar um degradê, eu aplico uma sombra marronzinha, a mesma que a gente usou no côncavo para esfumar. E com o corretivo, né, eu aplico nessa região mais clara do olho, que é para a sombra ficar mais pigmentada. E agora eu vou aplicar essa sombra dourada lindíssima, só no cantinho onde eu apliquei o corretivo. E agora eu aplico o glitter com o dedo mesmo. E retoco a maquiagem com o marrom. Faço um delineado puxadinho também, gente, mas ele não vai ficar tão marcado porque ainda tem um esfumadinho preto. E agora eu aplico mais a sombra preta, que é para ficar mais escuro e desaparecer mais a marcação do delineado. Dou uma esfumada com a sombra marronzinha, volto com o pincel que eu apliquei o marrom, dou aquela esfumada para não ficar tão marcado. E na linha d'água eu aplico um lápis bege. E bem rente aos cílios inferiores eu aplico essa sombra marrom, a mesma que eu apliquei no côncavo, certo? E com esse pincel firme ele vai me ajudar a deixar mais esfumadinho essa sombra. E aplico também, bem no cantinho externo, o lápis preto, que é para escurecer mais esse finalzinho. Só no finalzinho, tá, gente? E venho com esse pincel de topo reto e vou espalhando. Agora já apliquei os cílios postiços. Vamos agora terminar a pele, né? Esfumo bastante, gente, para não ficar tão marcado, tão pesado. E afino o meu nariz com a mesma sombra, com um pincel fofinho. E assim ele vai aplicando e esfumando. E agora eu vou aplicar o iluminador, para ficar com a pele de boneca, né? Adoro esse efeito. Nas têmporas. A pontinha do nariz. Fica lindo em foto, gente. Não apliquei o batom ainda porque eu vou finalizar o cabelo, né? Agora eu vou passar o fixador. E em seguida eu vou tirando os bobs, gente. Como vocês estão vendo, o cachinho vai ficar bem alongado e bem natural. Não vai ficar aquele cacho tão formadinho, sabe? Eu vou tirando um por um. Olha como fica lindo, gente. Passo mais um pouquinho de fixador. Que meu cabelo é muito fino. E agora eu vou separar o cabelo para colocar o aplique. Tô usando esse aplique aqui, ó, gente. Para fazer um penteado, ó. Já apliquei. Não passou aí o penteado que eu vou fazer, mas é super fácil, gente. E aí, meus amores, vocês gostaram do vídeo? Se você gostou, não esquece de clicar no joinha, compartilhe, favorite, se inscreve no canal para quem não é inscrito, me siga nas minhas redes sociais, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!